Enquanto a maioria dos métodos foca apenas no aspecto mental ou espiritual, essa técnica trabalha com matemática sagrada universal. Ela não pede que se acredite cegamente. Pede apenas que se experimente por alguns dias consecutivos. O mais impressionante é que funciona até para quem é cético, porque não depende de fé religiosa ou espiritualidade avançada. Depende apenas de consistência em um processo simples que qualquer pessoa consegue fazer 3 vezes ao dia. Muita gente vai dizer que manifestar em minutos é exagero, que é promessa impossível de cumprir honestamente. Mas essas são exatamente as pessoas que nunca experimentaram a potência dos números 3, 6 e 9 trabalhando juntos. Nikola Tesla, um dos maiores gênios da humanidade, dizia que se compreendêssemos a magnificência desses números, teríamos a chave do universo nas mãos. E ele estava absolutamente certo. Esses números ativam frequências energéticas específicas que abrem portais de manifestação acelerada. Quando combinados corretamente com intenção clara e escrita manual, geram uma força magnética irresistível. O que torna essa técnica ainda mais poderosa é sua simplicidade desconcertante para a mente complicada moderna. Não precisa de cristais, velas, lua cheia, incensos ou rituais elaborados que a maioria nem sabe fazer direito. Precisa apenas de papel, caneta e alguns minutos em 3 momentos do dia: manhã, tarde e noite. Essa acessibilidade derruba todas as desculpas que normalmente impedem as pessoas de praticarem consistentemente qualquer método. Não dá para dizer que não tem tempo quando são literalmente alguns minutos distribuídos ao longo do dia inteiro. A resistência a métodos rápidos geralmente vem de crenças profundas sobre merecimento e esforço condicionadas socialmente. Fomos ensinados que conquistas verdadeiras exigem anos de trabalho duro e sofrimento obrigatório. A ideia de manifestar rapidamente, quase instantaneamente, parece errada porque desafia toda a programação cultural recebida. Mas, e se essa crença for justamente o bloqueio principal que mantém as pessoas presas na escassez? E se a abundância estivesse disponível o tempo todo, apenas esperando permissão para fluir livremente? Esta técnica vai revelar exatamente como destravar esse fluxo, usando números que ressoam com a própria estrutura da criação. Vai mostrar por que a manhã, a tarde e a noite são momentos energéticos distintos que precisam ser aproveitados. Vai ensinar a reprogramar a mente da mesma forma que se ensina uma criança, através da repetição consistente e amorosa. E, principalmente, vai provar que manifestação rápida não é privilégio de alguns escolhidos, mas habilidade natural disponível para qualquer pessoa disposta a praticar com dedicação genuína e coração aberto. O que será revelado nas próximas linhas pode mudar completamente a forma de enxergar manifestação e lei da atração. Prepare-se para questionar tudo o que achava que sabia sobre o assunto e abra-se para possibilidades que talvez pareçam boas demais para serem verdade. Porque quando algo funciona tão bem e tão rápido, a mente racional imediatamente suspeita e resiste. Mas é justamente essa resistência que precisa ser dissolvida para que a magia aconteça de vez. Existe uma forma de acelerar a manifestação que muita gente ainda desconhece, mas que tem transformado vidas de maneira surpreendente. A técnica 369 funciona como um portal energético, conectando intenções profundas com a realidade material através de números específicos. Não se trata de magia ou superstição, mas sim de uma frequência energética que trabalha em 3 momentos distintos do dia. Pela manhã, quando a mente ainda está livre das preocupações diárias, acontece a primeira ativação. À tarde, quando a energia humana está no auge da produtividade, vem o impulso necessário. E à noite, quando o universo se prepara para consolidar tudo, o ciclo se fecha completamente. O interessante é que essa técnica não exige rituais complicados nem conhecimentos esotéricos avançados. Qualquer pessoa pode começar a praticar hoje mesmo e sentir as primeiras mudanças em sua vida. A lei da atração responde diretamente à consistência e à clareza mental de quem pratica. Quando alguém escreve suas intenções seguindo essa sequência numérica, algo mágico começa a acontecer no campo quântico. As energias se alinham, as portas se abrem e a manifestação consciente ganha força incomparável. É como se o universo finalmente entendesse exatamente o que precisa entregar. Muitas pessoas tentam manifestar seus desejos, mas acabam frustradas porque não entendem o timing certo. A técnica 369 resolve esse problema ao dividir o processo em 3 fases naturais do dia. De manhã, planta-se a semente da intenção no solo fértil da mente descansada. À tarde, rega-se essa semente com ação e movimento energético poderoso. À noite,
Permite-se que a raiz se aprofunde no subconsciente, ancorando o desejo na realidade. Essa harmonia entre os momentos do dia cria uma fé inabalável no processo. A manifestação rápida não acontece por acaso, mas por alinhamento perfeito entre intenção e energia. Quando se trabalha com os números 3, 6 e 9, está-se literalmente dançando no ritmo do universo. Esses números carregam frequências específicas que desbloqueiam portais de abundância fechados há tempos. É como ter uma chave mestra que abre todas as portas para atrair dinheiro, amor, saúde e tudo mais que o coração deseja. A técnica funciona porque respeita as leis universais que regem a criação e a materialização. O segredo por trás dessa eficácia está na repetição consciente e intencional. Cada vez que se escreve a intenção, o cérebro recebe uma nova programação, apagando crenças limitantes antigas. A escassez mental vai sendo substituída gradualmente por pensamentos de abundância genuína. É um processo de transformação que acontece nas camadas mais profundas da consciência humana. Quem pratica com dedicação percebe mudanças não apenas externas, mas principalmente internas, na forma de enxergar a vida. A frequência energética muda completamente, atraindo situações e pessoas alinhadas com um novo padrão vibratório. Muitos confundem manifestação com pensamento positivo vazio, mas a técnica 369 vai muito além disso. Ela trabalha com a estrutura energética que sustenta a realidade física visível. Pela manhã, ativa-se o campo espiritual. À tarde, movimenta-se o campo da ação. À noite, consolida-se o campo do inconsciente. Esses 3 pilares sustentam qualquer manifestação verdadeira e duradoura na vida. Quando alguém domina essa dinâmica, manifestar deixa de ser um desafio e torna-se algo natural como respirar. A beleza dessa técnica está na simplicidade que carrega resultados extraordinários. Não precisa acreditar cegamente, basta experimentar e observar as sincronicidades que começam a aparecer. Porém, para que a técnica revele todo o seu potencial, é fundamental entender o que cada número representa. Os números não foram escolhidos aleatoriamente, mas carregam significados profundos que ativam diferentes aspectos da manifestação. E tudo começa com o número 3, que abre as portas do mundo espiritual de maneira única. Tópico 2. Significado do número 3. O número 3 carrega uma força ancestral que atravessa culturas e tradições espirituais milenares. Ele representa a conexão sagrada entre corpo, alma e espírito, formando a trindade perfeita da existência humana. Quando alguém escreve suas intenções 3 vezes pela manhã, está ativando essas 3 dimensões simultaneamente. A manifestação consciente exige esse alinhamento completo, pois desejos fragmentados geram resultados fragmentados. É como tentar construir uma casa sem fundação sólida. Pode até erguer paredes, mas logo tudo desmorona. O 3 traz estabilidade espiritual necessária para qualquer construção energética duradoura. Pela manhã, quando o sol começa a iluminar o mundo, a energia está em seu estado mais puro e receptivo. A mente acabou de despertar do sono. Ainda não foi contaminada pelas preocupações e ansiedades do dia. Esse é o momento sagrado onde a clareza mental reina absoluta, permitindo que intenções sejam plantadas em solo fértil. A lei da atração responde com intensidade especial às energias matinais, porque elas carregam frescor e autenticidade. Não há resíduos emocionais do dia anterior interferindo no processo de manifestação. É como escrever em uma folha em branco, sem rasuras ou marcas que possam distorcer a mensagem. O 3 também simboliza o início, o meio e o fim, o ciclo completo da criação universal. Toda manifestação precisa passar por essas fases para se materializar completamente na realidade física. Ao escrever 3 vezes, reconhece-se esse ciclo e honra-se a estrutura natural do universo. Muitas pessoas querem manifestar rápido, mas ignoram os processos que regem a própria criação. É como plantar uma semente hoje e exigir frutos amanhã, esquecendo que até a natureza respeita seus tempos. O número 3 ensina paciência ativa, aquela que planta com intenção e confia no processo divino. A Trindade Divina aparece em praticamente todas as religiões e filosofias espirituais existentes no mundo. Pai, Filho e Espírito Santo no cristianismo. Criação, preservação e destruição no hinduísmo. Passado, presente e futuro na consciência humana. Esse padrão se repete porque revela uma verdade universal sobre como a energia se manifesta. Quando alguém alinha sua frequência energética com o número 3, está tocando algo muito maior que si mesmo.
está conectando-se com a própria estrutura da criação, onde toda a abundância e prosperidade têm origem. Escrever 3 vezes pela manhã não é apenas um exercício mecânico de repetição sem sentido. Cada linha escrita representa uma camada da consciência, sendo reprogramada para receber o que deseja. A primeira escrita alcança a mente consciente, aquela que pensa e analisa racionalmente. A segunda penetra o coração emocional, onde residem os sentimentos verdadeiros sobre o desejo. A terceira mergulha no subconsciente profundo, onde as crenças limitantes se escondem há anos. Essa tríplice abordagem garante que a intenção seja absorvida completamente, sem resistências internas sabotando o processo de atrair dinheiro ou qualquer outra meta. A energia da manhã carrega algo especial que nenhum outro momento do dia consegue reproduzir. É quando a conexão com o divino está mais acessível, mais próxima, mais real. As distrações ainda não chegaram. O barulho do mundo ainda não invadiu a paz interior. Aproveitar esse momento para manifestar é como ter acesso VIP ao universo, sem filas ou obstáculos. A fé inabalável nasce naturalmente nesse espaço de quietude e presença absoluta. Quem pratica a escrita matinal percebe rapidamente como suas intenções ganham força e velocidade inexplicáveis. Mas o 3 é apenas o começo dessa jornada numérica poderosa de transformação completa. Ele abre portas, ativa energias, prepara o terreno para o que vem a seguir. Depois de plantar a semente espiritual pela manhã, chega o momento de mover-se no mundo físico. A intenção precisa sair do campo etéreo e ganhar forma através da ação humana concreta. E é exatamente aí que entra o próximo número dessa sequência mágica, aquele que exige movimento. O número 6 traz uma verdade que muitos preferem ignorar, mas que determina completamente o sucesso da manifestação. Ele representa a ação humana, o trabalho concreto, o movimento necessário no plano físico da existência. Não adianta apenas sonhar, visualizar ou escrever intenções se depois a pessoa fica parada esperando milagres caírem do céu. A lei da atração funciona em parceria com quem se movimenta, não para quem apenas observa de longe. À tarde, quando a energia vital está no auge, escrever 6 vezes significa comprometer-se com a própria manifestação. É o momento de dizer ao universo que se está disposto a fazer a parte que cabe a cada um. A tarde carrega a energia do trabalho, da produtividade, do fazer acontecer no mundo real. Enquanto a manhã ativa o espiritual, a tarde coloca os pés no chão e suja as mãos. Escrever as intenções 6 vezes nesse período do dia não é coincidência, mas estratégia energética perfeita. A manifestação consciente exige essa combinação entre fé e obras, entre acreditar e agir simultaneamente. Muita gente falha exatamente nesse ponto, achando que basta ter clareza mental e pensamentos positivos. Mas o universo responde com abundância apenas para quem demonstra comprometimento real através de atitudes concretas. O 6 simboliza o ser humano em sua totalidade. Os 6 dias da criação antes do descanso. Representa esforço, dedicação, perseverança diante dos desafios que inevitavelmente aparecem no caminho. Quando alguém escreve 6 vezes à tarde, está afirmando que não desistirá ao primeiro obstáculo. Está dizendo que tem fé inabalável suficiente para continuar mesmo quando resultados demoram a aparecer. Essa persistência consciente gera uma frequência energética impossível de ser ignorada pelo universo. É como bater repetidamente em uma porta até que ela finalmente se abra de par em par. A grande diferença entre quem consegue manifestar rápido e quem passa anos tentando sem sucesso está na compreensão do número 6. Intenção sem ação é apenas fantasia bonita que nunca sai do papel para a realidade. O universo precisa ver movimento, precisa sentir que a pessoa está alinhando suas escolhas diárias com seus desejos. Não se trata de esforço desesperado ou ansiedade disfarçada de produtividade, mas de ação inspirada que flui naturalmente. Quando se escreve à tarde, o corpo físico está ativo, o cérebro está alerta, tudo conspira para transformar palavras em realidade palpável. Muitos acreditam que a espiritualidade está separada da ação prática, como se fossem mundos opostos e incompatíveis. Mas essa divisão é ilusória e sabota completamente qualquer tentativa de atrair dinheiro ou prosperidade verdadeira. O número 6 desfaz essa ilusão ao mostrar que a ação é parte essencial da manifestação espiritual. Não existe dicotomia entre fazer e ser, entre trabalhar e confiar. Tudo é um movimento único. À tarde, quando se pratica a escrita 6 vezes, essa integração acontece naturalmente, sem conflitos internos.
A pessoa entende que está co-criando com o universo, não apenas pedindo favores de forma passiva. A escassez mental muitas vezes nasce da preguiça disfarçada de espiritualidade elevada demais para agir. Algumas pessoas se escondem atrás de desculpas espirituais para não fazer o que precisa ser feito. Dizem que estão fluindo ou confiando no divino, mas na verdade estão apenas evitando responsabilidades concretas. O 6 não permite esse auto-engano. Ele exige honestidade brutal consigo mesmo. Escrever 6 vezes à tarde é um compromisso de mostrar através de ações que se está pronto para receber. É eliminar a hipocrisia de querer abundância, sem estar disposto a dar os passos necessários para alcançá-la. Porém, toda ação realizada durante o dia precisa ser consolidada, precisa ser absorvida pelo inconsciente profundo. De nada adianta ativar o espiritual pela manhã e trabalhar à tarde se à noite tudo se dispersa novamente. É necessário um fechamento, um selamento energético que mantenha tudo no lugar até a manifestação se completar. E esse fechamento acontece através do número final dessa sequência poderosa, aquele que encerra ciclos completamente. O número 9 carrega a energia da conclusão, do fechamento perfeito de tudo que foi iniciado. Ele representa o fim de um ciclo completo e o cumprimento total do desejo manifestado com sucesso. Não é coincidência que a gestação humana dura 9 meses. Esse é o tempo que a vida precisa para se formar completamente antes de nascer. Da mesma forma, as manifestações precisam desse número para amadurecer e se materializar na realidade física. À noite, quando o mundo desacelera e a consciência se prepara para o descanso, escrever 9 vezes sela definitivamente a intenção. É como assinar um contrato energético com o universo, declarando que o desejo já está completo no plano invisível. A noite possui uma magia particular que muitos subestimam na jornada da manifestação consciente. Enquanto a manhã ativa e a tarde movimenta, a noite consolida e finaliza tudo profundamente. O subconsciente fica mais acessível nesse período. As defesas racionais da mente se dissolvem naturalmente. Escrever as intenções 9 vezes antes de dormir permite que elas mergulhem direto no inconsciente sem filtros ou resistências. Durante o sono, o cérebro processa essas informações repetidamente, criando novos caminhos neurais alinhados com a abundância desejada. É um trabalho silencioso, mas extremamente poderoso que acontece enquanto o corpo descansa. O 9 também simboliza a sabedoria adquirida após percorrer todo o caminho numérico de 1 a 8. Representa maturidade espiritual, compreensão completa dos ciclos da vida e aceitação do processo universal. Quando alguém pratica a escrita noturna 9 vezes, está demonstrando confiança total no desfecho positivo da manifestação. Não há mais dúvidas, não há mais medos, apenas certeza absoluta de que o desejo já foi concedido. Essa fé inabalável é o ingrediente final que transforma a possibilidade em realidade concreta e palpável. O universo responde instantaneamente a quem já se sente merecedor e completo antes mesmo da evidência física aparecer. Muita gente tenta manifestar durante o dia inteiro, mas esquece de selar energeticamente suas intenções à noite. É como cozinhar um bolo perfeito e esquecer de colocá-lo no forno para assar completamente. O número 9 funciona exatamente como esse forno final, aquecendo e finalizando todo o processo iniciado anteriormente. A lei da atração precisa dessa conclusão para liberar as manifestações no tempo e espaço físicos. Sem o fechamento do ciclo, as intenções ficam flutuando no campo energético sem nunca se materializarem de fato. Por isso, tantas pessoas sentem que estão sempre manifestando, mas nunca recebendo os resultados esperados. A frequência energética da noite também favorece a aceleração das manifestações de maneira surpreendente. Enquanto o corpo físico repousa, a alma viaja por dimensões onde tempo e espaço não existem. Nessas dimensões, os desejos já estão realizados. A abundância já flui livremente. Tudo já está perfeito. Escrever 9 vezes antes de dormir cria uma ponte entre esses planos, trazendo a realidade futura para o presente. É como se a pessoa estivesse puxando sua própria linha do tempo desejada para mais perto de si. A clareza mental combinada com o relaxamento noturno gera um estado de manifestação rápida incomparável. O interessante é que o 9 contém todos os números anteriores dentro de si mesmo quando somados. 3 mais 6 é igual a 9, criando uma harmonia matemática e espiritual perfeita na técnica. Essa soma não é acidental, mas revela uma verdade profunda sobre como a manifestação funciona nos bastidores. O espiritual ativado pela manhã se une com a ação da tarde para gerar a conclusão da noite.
Tudo se conecta de forma orgânica e natural, seguindo leis universais que existem desde sempre. Quando se compreende essa matemática sagrada, manifestar deixa de ser mistério e se torna ciência espiritual aplicada. Porém, entender a teoria dos números é apenas o primeiro passo nessa jornada transformadora de vida. O verdadeiro poder está na prática diária, na disciplina de escrever todos os dias sem falta. Muitas pessoas conhecem a técnica 369, mas poucas realmente se comprometem a praticá-la com consistência inabalável. E é justamente essa prática repetida que reprograma completamente a mente para receber tudo o que sempre desejou. A prática diária de escrever as intenções 3 vezes pela manhã, 6 à tarde e 9 à noite, parece simples demais para gerar resultados extraordinários. Mas é exatamente nessa simplicidade que reside o poder transformador capaz de mudar vidas completamente. Não se trata de complicar com rituais elaborados ou fórmulas impossíveis de seguir no dia a dia. A manifestação consciente funciona melhor quando é acessível, quando qualquer pessoa consegue praticar sem dificuldades ou desculpas. Pegar papel e caneta 3 vezes ao dia é algo que todos podem fazer, independente da rotina agitada. E é justamente essa facilidade que permite a consistência necessária para reprogramar a mente profundamente. Escrever à mão possui um poder que digitar no celular ou computador simplesmente não consegue replicar. Quando a caneta toca o papel, acontece uma conexão neurológica única entre cérebro, mão e intenção escrita. Cada letra formada ativa áreas específicas do cérebro, responsáveis pela memória e pelo aprendizado profundo. A lei da atração responde com muito mais intensidade a intenções escritas manualmente do que a pensamentos vagos ou digitações rápidas. É como se o universo reconhecesse o esforço físico envolvido e desse prioridade a essas solicitações. A frequência energética da escrita manual carrega uma assinatura única e impossível de ignorar. O processo de escrever repetidamente funciona de maneira similar à educação de uma criança pequena e ingênua. Uma criança não aprende algo ouvindo uma única vez. Ela precisa de repetição constante até internalizar completamente. O cérebro adulto funciona exatamente da mesma forma quando se trata de criar novas crenças sobre abundância. As crenças antigas sobre escassez foram instaladas através de anos de repetição inconsciente de mensagens negativas. Agora, através da escrita diária, essas programações limitantes vão sendo apagadas linha por linha. A clareza mental vai substituindo a confusão. A fé inabalável vai tomando o lugar do medo paralisante. Muitas pessoas começam a prática com entusiasmo, mas desistem na primeira semana por não verem resultados imediatos. Elas não entendem que a reprogramação mental é um processo que acontece nas camadas mais profundas. É como plantar sementes e esperar que brotem no dia seguinte. Simplesmente não funciona assim. A manifestação rápida acontece sim, mas depois que a mente já foi preparada adequadamente para receber. Quem pratica com disciplina por pelo menos 21 dias consecutivos começa a notar sincronicidades impressionantes surgindo do nada. Oportunidades aparecem, pessoas certas entram na vida, caminhos se abrem de formas inesperadas e perfeitas. A escrita diária também serve como um espelho que revela o verdadeiro estado interno da pessoa. Quando alguém senta para escrever e sente resistência, preguiça ou ceticismo, isso mostra bloqueios energéticos precisando ser dissolvidos. Se a intenção flui facilmente no papel com emoção positiva, significa que o alinhamento já está acontecendo. Observar os próprios sentimentos durante a prática é tão importante quanto a prática em si. Essa auto-observação consciente acelera tremendamente o processo de atrair dinheiro, amor ou qualquer outro desejo do coração. O universo não responde apenas às palavras escritas, mas principalmente à emoção que as acompanha. O interessante é que quanto mais se escreve, mais natural o processo se torna no cotidiano. No início pode parecer estranho ou forçado, mas logo vira um hábito automático como escovar os dentes. A mente começa a antecipar esses momentos de conexão consciente com os desejos verdadeiros. E quando a prática se torna automática, sua eficácia multiplica exponencialmente porque não há mais esforço consciente envolvido. A manifestação acontece no piloto automático, sem necessidade de forçar ou controlar cada detalhe do processo. É como aprender a andar de bicicleta. Difícil no começo, mas impossível de esquecer depois. Porém, para que essa prática diária gere os resultados prometidos, existe um elemento crucial que não pode ser ignorado. Não basta apenas escrever mecanicamente sem pensar no que está sendo colocado no papel. A qualidade da intenção
Importa tanto quanto a quantidade de repetições realizadas diariamente. E essa qualidade começa com algo fundamental que muitos negligenciam completamente em suas tentativas de manifestação. A reprogramação mental acontece quando a repetição constante transforma um desejo distante em identidade presente e real. Não se trata apenas de querer algo que está lá fora, mas de tornar-se a pessoa que já possui isso. A lei da atração funciona através de um princípio simples mas poderoso. Atrai-se o que se é, não apenas o que se deseja ter. Uma pessoa que se vê como pobre vai continuar atraindo pobreza, mesmo que escreva 1000 vezes sobre abundância. Mas quando a escrita diária muda a percepção interna de identidade, tudo no mundo externo se reorganiza automaticamente. É uma transformação que acontece de dentro para fora, nunca ao contrário como muitos tentam forçar. A linguagem utilizada durante a escrita determina completamente a velocidade da manifestação consciente. Escrever, eu quero dinheiro, mantém o desejo sempre no futuro, sempre distante, sempre inalcançável. A palavra quero transmite carência, falta, necessidade desesperada que afasta justamente o que se busca. Por outro lado, escrever, eu tenho abundância financeira fluindo em minha vida, afirma uma realidade presente. O cérebro não distingue entre imaginação vívida e experiência real. Ele cria os mesmos padrões neurais. Então, quando se afirma no presente, o subconsciente começa a buscar evidências dessa nova realidade ao redor. A clareza mental necessária para manifestar rápido nasce dessa linguagem precisa e afirmativa. Cada vez que se escreve a intenção no tempo presente, uma camada de crença limitante se dissolve. É como descascar uma cebola, removendo película por película até chegar ao centro verdadeiro da abundância. As primeiras escritas podem parecer falsas, como se estivesse mentindo para si mesmo sobre a realidade atual. Mas essa sensação de falsidade é justamente a resistência das velhas programações lutando para sobreviver. Com a repetição diária, a nova afirmação vai ganhando força e credibilidade interna crescente. Chega um momento em que a afirmação deixa de soar estranha e passa a parecer natural. Quando isso acontece, a manifestação física já está a caminho inevitavelmente. A reprogramação também exige que se abandone completamente a vibração de necessidade e urgência desesperada. Quanto mais alguém precisa de algo, mais demonstra ao universo que não possui isso. E o universo é um espelho fiel que reflete de volta exatamente essa falta. A fé inabalável nasce quando se escreve com a tranquilidade de quem já recebeu, já conquistou, já vive na abundância desejada. Não há ansiedade, não há medo de não conseguir. Apenas certeza serena e inabalável. Essa mudança de frequência energética da escassez para a abundância é o que realmente atrai dinheiro e prosperidade rapidamente. O universo responde à vibração emitida, não às palavras vazias repetidas mecanicamente. Muitas pessoas travam nesse processo porque continuam olhando para a realidade atual como prova de que não funciona. Veem a conta bancária vazia e desistem de afirmar prosperidade porque parece ridículo demais. Mas essa é exatamente a armadilha mental que impede a transformação completa de acontecer. A realidade atual é apenas resultado das programações antigas que ainda estão rodando no sistema. Ao escrever diariamente a nova realidade, está se instalando um software novo que logo substituirá o antigo. Porém, se a pessoa continua focando nos resultados antigos, ela mantém o software velho ativo. É necessário uma confiança quase irracional no processo, acreditando antes de ver as evidências físicas. O poder da repetição não pode ser subestimado quando se trata de transformar a mente profundamente. Todas as crenças atuais foram formadas através de repetição, mensagens da família, da sociedade, das experiências vividas. Se a repetição criou as limitações, a repetição também pode criar a liberdade e a abundância. Escrever 3 vezes pela manhã, 6 à tarde e 9 à noite não é um ritual mágico. É uma reprogramação neurológica sistemática. O cérebro vai criando novas sinapses, novos caminhos, novas respostas automáticas alinhadas com a prosperidade. Com o tempo, pensar em abundância se torna tão natural quanto respirar, sem esforço consciente necessário. Mas existe um detalhe crucial que muitos ignoram e que sabota completamente essa reprogramação mental poderosa. Não importa quantas vezes se escreva se a intenção estiver nebulosa, confusa ou vaga demais. A precisão nas palavras escolhidas faz toda a diferença entre manifestar
ou apenas sonhar acordado. E essa precisão começa com algo que a maioria das pessoas não consegue fazer direito. A clareza nas intenções é o combustível que faz a manifestação consciente acelerar de forma impressionante. Quando alguém sabe exatamente o que quer, a energia se move em linha reta até o objetivo. Mas quando há confusão ou indefinição, a energia se dispersa em 1000 direções diferentes sem chegar a lugar nenhum. É como pedir um prato em um restaurante. Quanto mais específico o pedido, mais rápido e preciso vem o resultado. Dizer quero comida pode trazer qualquer coisa, mas dizer quero lasanha de berinjela com molho branco garante exatamente isso. A lei da atração funciona da mesma maneira, respondendo com precisão milimétrica ao que foi solicitado claramente. Pedidos vagos geram resultados vagos ou, simplesmente, nenhum resultado concreto. Muitas pessoas escrevem coisas genéricas como quero ser feliz ou quero abundância, e depois se frustram. Felicidade significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Pode ser viajar, ter família, fazer arte ou simplesmente ter paz. O universo não adivinha qual versão específica de felicidade a pessoa deseja manifestar rapidamente. Da mesma forma, abundância pode significar dinheiro, tempo livre, relacionamentos, saúde ou tudo isso junto. Sem especificidade, a frequência energética emitida fica fraca e confusa, não conseguindo magnetizar nada de forma concreta. A clareza mental necessária para manifestar começa definindo com detalhes precisos cada aspecto do desejo verdadeiro. A confusão nas intenções geralmente revela confusão interna sobre o que realmente importa na vida. Algumas pessoas acham que querem uma coisa, mas no fundo desejam outra completamente diferente. Essa incongruência cria uma batalha energética interna que paralisa qualquer manifestação externa. É como pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. O carro simplesmente não sai do lugar. Antes de começar a escrever as intenções diariamente, vale passar um tempo em reflexão profunda. Questionar-se honestamente sobre o que traria verdadeira satisfação, não apenas o que a sociedade diz que deveria trazer. Essa honestidade brutal consigo mesmo é o primeiro passo para alcançar a clareza necessária. Quando a intenção é clara, ela também gera menos ansiedade durante o processo de manifestação. A ansiedade nasce da incerteza, do não saber exatamente o que se está buscando ou esperando. Se alguém escreve, eu tenho 10 mil reais extras este mês vindos de fontes inesperadas, a mente sabe exatamente o que observar. Qualquer oportunidade alinhada com esse valor específico será reconhecida imediatamente quando aparecer. Mas se a pessoa escreve apenas, eu tenho mais dinheiro, a mente fica perdida sem saber quanto é mais. 5 reais a mais já seria mais, mas provavelmente não é isso que se deseja de verdade. A fé inabalável cresce proporcionalmente à clareza da intenção estabelecida desde o início. Outro benefício da especificidade é que ela permite celebrar as pequenas vitórias ao longo do caminho. Quando se sabe exatamente o que se está manifestando, é possível reconhecer os sinais e sincronicidades que confirmam o alinhamento. Talvez o valor completo ainda não chegou, mas uma oportunidade de milhar já apareceu. Isso é evidência de que funciona. Essas pequenas confirmações fortalecem a crença e aceleram as manifestações seguintes exponencialmente. Sem clareza, a pessoa pode receber sinais claros do universo e nem sequer notá-los porque não sabe o que procurar. A atenção se dirige para aquilo que está bem definido na consciência, ignorando tudo que é vago ou nebuloso. A clareza também precisa incluir o sentimento associado à conquista, não apenas os detalhes materiais externos. Não basta escrever que quer uma casa de 3 quartos em determinado bairro específico. É fundamental conectar-se com o sentimento de segurança, conforto e orgulho que essa casa representa. A manifestação consciente responde à emoção tanto quanto à especificidade racional das palavras escritas. Quando se combina detalhes precisos com emoções genuínas, cria-se uma força magnética irresistível para atrair dinheiro ou qualquer outro objetivo. O universo entrega não apenas o que foi pedido, mas principalmente o que foi sentido profundamente. Porém, existe um erro comum que destrói completamente a clareza das intenções, mesmo quando bem formuladas. Muita gente foca exclusivamente em si mesma, esquecendo que fazem parte de um todo interconectado.
E essa visão limitada cria bloqueios energéticos sérios que impedem a abundância de fluir livremente até a pessoa. Os pedidos formulados no coletivo carregam uma força energética muito maior do que os pedidos puramente individuais. Quando alguém manifesta pensando também nos outros, ativa uma lei universal poderosa de reciprocidade e multiplicação. É como jogar uma pedra em um lago. As ondas se expandem em círculos cada vez maiores. A lei da atração responde com velocidade impressionante a intenções que beneficiam não apenas uma pessoa, mas toda uma comunidade. Escrever. Nós temos abundância financeira fluindo em nossas vidas. Gera uma onda expansiva que retorna multiplicada. O universo favorece aqueles que pensam além do próprio umbigo, que incluem o bem-estar coletivo em suas manifestações diárias. Existe uma sabedoria ancestral que diz que bênçãos transbordam primeiro para os outros antes de retornar ao emissor. Quando se deseja prosperidade não só para si, mas para familiares, amigos e até desconhecidos, algo mágico acontece. A frequência energética deixa de ser de escassez competitiva e se torna de abundância compartilhada generosamente. Essa mudança de perspectiva destrói bloqueios profundos relacionados a dinheiro que a maioria carrega desde a infância. Muita gente foi ensinada que riqueza é limitada, que se alguém tem muito é porque outro tem pouco. Essa crença gera culpa inconsciente ao tentar manifestar rápido para si mesmo. Mas quando se pede para o coletivo, essa culpa desaparece completamente. A manifestação consciente acelerada acontece porque pedidos coletivos estão alinhados com o propósito maior da existência humana. Ninguém veio a este mundo apenas para acumular coisas para si mesmo e morrer sozinho. O propósito profundo sempre envolve contribuir, servir, melhorar a vida de outras pessoas de alguma forma. Quando as intenções escritas refletem esse propósito, o universo reconhece e prioriza essas solicitações imediatamente. É como ter um passe VIP na fila das manifestações. Os pedidos egoístas ficam esperando enquanto os coletivos passam na frente. A clareza mental combinada com visão coletiva cria uma combinação imbatível para atrair prosperidade rapidamente. Muitos têm medo de incluir outros nas intenções, achando que isso vai dividir a energia disponível. Pensam que se pedirem para 10 pessoas, cada uma receberá apenas 1/10 da abundância total. Mas o universo não funciona com matemática de escassez. Ele opera através de multiplicação exponencial infinita. Quanto mais pessoas são incluídas na intenção, mais canais se abrem para a energia fluir. É como acender várias velas com uma única chama. A primeira vela não perde luz ao iluminar as outras. Pelo contrário, juntas todas brilham mais intensamente, afastando mais escuridão e aquecendo mais pessoas ao redor. Escrever no coletivo também protege contra o egoísmo que sabota tantas tentativas de manifestação sem que a pessoa perceba. O egoísmo é uma vibração baixa que repele justamente o que se deseja atrair com tanto esforço. Quando alguém pensa apenas em si, emite uma frequência de falta, de necessidade, de medo de não ter suficiente. Mas quando pensa em abundância para todos, emite uma frequência de plenitude, de confiança, de certeza de que há mais que suficiente. Essa mudança sutil de perspectiva faz toda a diferença entre manifestar em dias ou ficar anos tentando sem sucesso. A fé inabalável nasce naturalmente quando se confia que o universo tem recursos ilimitados para todos. Além disso, pedidos coletivos criam uma rede de apoio energético invisível, mas extremamente poderosa. Quando se manifesta prosperidade para a família inteira, cada membro dessa família passa a ressoar com essa intenção. Mesmo sem saber conscientemente, eles começam a agir de formas que facilitam a manifestação coletiva. Sincronicidades multiplicam. Oportunidades aparecem de ângulos inesperados. Tudo se alinha perfeitamente. É como se cada pessoa se tornasse um ímã adicional atraindo a mesma frequência de abundância. Juntos, formam um campo magnético impossível de ser ignorado pelo universo que responde imediatamente. Porém, existe um aspecto importante sobre pedidos que precisa ser compreendido profundamente para evitar frustrações desnecessárias. Mesmo pedidos coletivos podem falhar se carregarem motivações escondidas que contradizem a aparente generosidade expressa. E identificar essas contradições internas exige uma honestidade brutal que poucos têm coragem de enfrentar. O egoísmo é um dos maiores bloqueios energéticos que impedem a manifestação de acontecer com velocidade. Quando alguém pede algo focando exclusivamente em benefício próprio, sem pensar em como isso pode servir outros, cria resistência. A lei da atração responde lentamente
ou simplesmente não responde a pedidos que carregam essa vibração de isolamento egoísta. Não se trata de julgar o desejo de ter coisas boas na vida, isso é natural e saudável. O problema surge quando a intenção para trás do desejo é acumular, guardar, aproveitar sozinho sem compartilhar nada. Essa mentalidade de escassez gera exatamente mais escassez, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar sem mudança profunda de perspectiva. Pedidos puramente pessoais também demoram porque geralmente vêm acompanhados de falta de propósito maior na vida. Quando alguém quer dinheiro apenas para comprar coisas, viajar e ostentar, o universo questiona o valor dessa manifestação. Dinheiro nas mãos de quem não tem propósito claro pode até causar mais problemas que soluções. Por outro lado, quando se deseja recursos financeiros para realizar um projeto que beneficia outras pessoas, tudo muda completamente. A manifestação consciente se acelera porque agora existe uma razão verdadeira, um porquê genuíno por trás do pedido. A frequência energética deixa de ser eu quero e passa a ser eu preciso para poder servir melhor. A diferença entre egoísmo e amor próprio saudável é sutil, mas extremamente importante de compreender claramente. Amor próprio significa reconhecer o próprio valor e desejar uma vida boa, confortável e abundante. Egoísmo significa querer tudo isso enquanto ignora completamente as necessidades e sofrimentos ao redor. Uma pessoa pode manifestar prosperidade enorme para si mesma sem ser egoísta, desde que mantenha o coração aberto. Que esteja disposta a compartilhar, ajudar, contribuir quando a abundância chegar de fato. A intenção genuína por trás do desejo de atrair dinheiro é o que determina se vai fluir facilmente ou encontrar obstáculos pelo caminho. Muitos caem na armadilha de pensar que espiritualidade exige pobreza ou sacrifício dos próprios desejos materiais. Acreditam que querer coisas boas é egoísmo e que deveriam viver de forma simples sem ambições. Mas isso também é um desequilíbrio que não serve a ninguém, nem à pessoa nem ao coletivo. Como alguém pode ajudar outros se está quebrado financeiramente e lutando para sobreviver? A verdadeira sabedoria está em manifestar abundância pessoal com a intenção de expandir essa abundância para mais pessoas. Não há virtude em ser pobre quando se poderia ser próspero e fazer diferença real no mundo. A clareza mental necessária inclui distinguir entre egoísmo destrutivo e ambição saudável orientada ao serviço. O foco excessivo em servir também pode se tornar uma armadilha se vem acompanhado de negligência pessoal. Algumas pessoas se escondem atrás da generosidade para evitar trabalhar suas próprias questões de merecimento interno. Dizem que querem manifestar para ajudar outros, mas no fundo não se sentem dignas de receber. Essa é uma forma sutil de egoísmo invertido. Usar os outros como desculpa para não enfrentar crenças limitantes profundas. A manifestação rápida exige equilíbrio entre dar e receber, entre servir e ser servido, entre pensar nos outros e cuidar de si. Quando esse equilíbrio existe, a fé inabalável floresce naturalmente sem conflitos internos paralisantes. A abundância inesperada e rápida geralmente chega para quem está verdadeiramente comprometido em fazer diferença no mundo. O universo testa as intenções antes de liberar grandes quantidades de recursos para alguém. Se nota que a pessoa vai usar tudo apenas para si mesma, retém a manifestação. Mas se percebe um coração generoso pronto para multiplicar as bênçãos recebidas, abre as comportas completamente. É por isso que tantos milionários filantrópicos continuam enriquecendo. Quanto mais dão, mais recebem em retorno multiplicado. Eles entenderam o segredo de que dar não diminui, mas aumenta exponencialmente o que se possui. A frequência energética da generosidade é um ímã poderoso para atrair ainda mais abundância continuamente. Mas além de evitar o egoísmo individual, existe outra camada de poder energético que poucos conhecem. Quando duas ou mais pessoas se unem com intenções alinhadas, algo extraordinário acontece no campo quântico. A força da manifestação não apenas dobra, mas multiplica de maneiras que desafiam a lógica racional completamente. A união de intenções entre duas ou mais pessoas cria uma potência energética que vai muito além da soma individual. Quando duas pessoas manifestam juntas, alinhadas no mesmo desejo, a força não dobra. Ela multiplica exponencialmente de forma surpreendente. É como dois instrumentos tocando a mesma nota ao mesmo tempo. O som não fica apenas 2 vezes mais alto. Ele cria harmônicos e ressonâncias que preenchem todo o ambiente. A lei da atração responde com velocidade impressionante quando percebe concordância genuína entre corações unidos em propósito comum. Casais que praticam a técnica 369 juntos
frequentemente relatam manifestações acontecendo em questão de dias, não semanas ou meses. A concordância entre casais possui um poder especial, porque o casamento representa a união sagrada reconhecida universalmente. Quando marido e esposa escrevem as mesmas intenções nos mesmos horários, algo mágico acontece no plano espiritual. Eles se tornam um só campo energético vibrando na mesma frequência de abundância desejada. Essa unidade aproxima o casal da própria Trindade Divina, Pai, Mãe e Espírito Criador trabalhando juntos. A manifestação consciente alcança níveis de rapidez que parecem milagrosos quando existe essa harmonia perfeita. É como se o universo reconhecesse a seriedade da intenção e priorizasse sua realização imediata. Muitos casais vivem juntos, mas vibram em frequências completamente diferentes e contraditórias entre si. Um quer abundância enquanto o outro reclama de dinheiro constantemente, criando interferência energética destrutiva. Um pratica gratidão enquanto o outro vive no negativismo e na escassez mental contínua. Essa desarmonia cancela as manifestações antes mesmo delas começarem a se formar no plano físico. Por isso é tão importante que casais se sentem juntos para alinhar suas intenções regularmente. Conversem sobre objetivos comuns, sonhos compartilhados, desejos que beneficiam a família inteira como unidade. Quando há clareza mental coletiva no relacionamento, tudo flui com facilidade impressionante. A prática conjunta da técnica 369 também fortalece o vínculo emocional entre as pessoas envolvidas. Escrever juntos pela manhã, à tarde e à noite cria rituais de conexão que transcendem o cotidiano. Esses momentos se tornam sagrados, espaços onde o casal ou o grupo se reconecta com propósitos maiores. A intimidade cresce não apenas no aspecto físico, mas principalmente no aspecto espiritual e mental profundo. Compartilhar vulnerabilidades, sonhos e medos durante essas práticas gera cumplicidade impossível de alcançar apenas conversando superficialmente. A frequência energética do relacionamento inteiro se eleva para patamares de amor verdadeiro e parceria genuína. Quando há concordância, os bloqueios individuais também se dissolvem mais rapidamente através do apoio mútuo constante. Se uma pessoa está desanimada, a outra pode segurá-la na fé inabalável até que recupere forças. Se alguém duvida, o parceiro pode reforçar a crença até que a certeza retorne completamente. Essa rede de apoio energético funciona como uma segurança emocional que permite arriscar mais, sonhar maior, pedir sem medo. Sozinho, o ego pode sabotar a manifestação com pensamentos limitantes escondidos no subconsciente. Mas em dupla ou grupo alinhado, esses sabotadores internos encontram resistência forte demais para prevalecer sobre a vontade coletiva. A concordância também multiplica as sincronicidades e os sinais do universo que confirmam o alinhamento energético. Quando duas pessoas observam o mundo com os mesmos olhos de abundância, as oportunidades aparecem dobradas. Uma pode ver uma chance que a outra perderia, e vice-versa, criando uma rede completa de atenção. É como ter o dobro de antenas captando as frequências certas no momento exato certo. Juntos, perdem menos oportunidades, aproveitam mais aberturas e aceleram ainda mais o processo de atrair dinheiro ou qualquer manifestação desejada. O universo admira a união e recompensa generosamente aqueles que trabalham em harmonia verdadeira. E assim, quando todas essas peças se encaixam perfeitamente, os números sagrados, a prática diária, a reprogramação mental, a clareza, a visão coletiva, a generosidade e a concordância, a manifestação deixa de ser teoria distante. Torna-se realidade palpável, mensurável, visível aos olhos físicos de qualquer pessoa que pratique com dedicação. A técnica 369 não é magia vazia de fundamento, mas ciência espiritual aplicada que transforma vidas completamente quando praticada com consistência inabalável e coração aberto para receber tudo que o universo deseja entregar generosamente. Agora que você conhece todos os segredos por trás da técnica 369, a escolha está completamente em suas mãos. Pode continuar manifestando do jeito antigo, esperando meses ou anos por resultados que talvez nunca cheguem de verdade. Ou pode começar hoje mesmo, agora mesmo, a escrever suas intenções 3 vezes pela manhã, 6 à tarde e 9 à noite. A diferença entre quem transforma a vida e quem apenas sonha está nessa decisão simples: praticar ou procrastinar eternamente. Os números 3, 6 e 9 estão aí, disponíveis para qualquer pessoa que tenha coragem de testar sua potência real. Lembre-se que a manifestação consciente
Não exige que você seja perfeito ou que acredite 100% desde o primeiro dia. Exige apenas consistência, mesmo nos dias difíceis, quando a fé inabalável parece distante demais. É justamente nesses momentos de dúvida que a prática se torna mais importante e transformadora profundamente. Cada linha escrita está reprogramando camadas do subconsciente que carregam escassez há anos, talvez décadas inteiras. A abundância que você busca não está lá fora esperando permissão. Está dentro, apenas precisando ser desbloqueada através dessa frequência energética específica. E se você realmente quer dominar completamente a arte de manifestar tudo o que deseja com rapidez, não pare por aqui. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo sobre lei da atração. Tem muito mais conhecimento poderoso chegando, técnicas complementares que vão turbinar ainda mais seus resultados já impressionantes. Cada vídeo é uma peça adicional do quebra-cabeça da manifestação rápida e abundância permanente. Não fique de fora dessa transformação que está acontecendo na vida de milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro. A jornada para atrair dinheiro, amor, saúde e tudo mais que seu coração deseja começa com um passo simples. Pegue papel e caneta agora. Escreva sua primeira intenção 3 vezes com clareza mental e emoção verdadeira. Sinta no peito a certeza de que isso já é seu, já está garantido, já foi concedido pelo universo generoso. E então observe atentamente as sincronicidades que começarão a aparecer nos próximos dias, confirmando que você finalmente entrou no fluxo. O universo estava esperando apenas que você fizesse sua parte. E chegou a hora de fazer acontecer de verdade.